Antes de mais nada, eu quero te agradecer pela parceria, pela companhia, pela paciência aqui no nosso bate-papo. E eu quero te fazer um pedido. Siga, curta, comente. O nosso canal, ele surgiu para apresentar para você um pouquinho do que nós fazemos aqui no nosso dia a dia. O ID, Inclusão e Desenvolvimento pelo Esporte, aqui em Jardim Gramacho, há mais de 14 anos. E estamos aqui desbravando nesse universo do YouTube e nós estamos com o nosso canal no ar já há cerca de 2, 3 meses e precisamos atingir o número de 1.000 seguidores e 4.000 horas. Para que isso, Anderson? Para tentarmos monetizar o canal e trazer com isso um recurso para ajudar a nossa missão. Hoje, nós vamos bater um papo com um cara que, assim, é um anjo na nossa vida, um anjo na vida dos nossos filhos de patas e pelos, os nossos cachorrinhos aqui do Instituto, que já passou de uma dezena e ele cuida com o maior carinho, maior amor, e você vai conhecer já já, depois da vinheta. Roda a nossa vinheta aí. O bate-papo hoje é com ele que tem uma profissão maravilhosa, cuida daqueles que não sabem se expressar, né, senão com latidos e miados e algumas outras espécies que a gente vai conhecer um pouquinho aqui sobre a área, um pouco mais sobre a área. Tá aqui meu amigo que se apresenta aí para essa galera que está te assistindo. E aí, Anderson, bom dia. Bom dia. Meu nome é Thiago Nogueira, eu sou, como você disse, médico veterinário, tá? Eu tô nessa jornada aí há mais ou menos 2 anos e meio, tá? De profissão. Sou casado, tá? Com a doutora Caroline, o amor da minha vida. Sou evangélico, Legal. tá? Faço parte da Igreja Batista em São Joaquim, interior do Rio de Janeiro. Manda um abraço pro pastor pra fazer uma média. O pastor Marco Aurélio é meu pai, a gente chama ele de pastor. Ele é um pai mais pastor da nossa geração lá. Fez um papel fundamental na nossa localidade até hoje. E a gente está passando assim, um momento no Rio de Janeiro. Estou no Rio de Janeiro há 1 ano, que a gente veio com o intuito de se especializar na nossa área, estudar mais a fundo. E a gente aproveita para exercer também aqui na cidade. Sim. E aí foi um achado, assim, foi enviado de Deus esse projeto para a nossa vida, para a gente poder exercer aqui o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, e colocar também não só no mundo que a gente sabe, mas também no reino de Deus, implantar o conhecimento e desenvolver aí a nossa área. Muito legal. Você falou de interior... interior de Minas? Não, interior do Rio mesmo, do estado. É divisa Cardoso Moreira. É quase lá, é pertinho de Minas e do Espírito Santo. Sim. É mais conhecido Campos dos Goytacazes, que é uma cidade um pouco maior, só que Cardoso é do lado, ao lado de Campos. Cardoso Moreira. Aí, interior mas pertence ao Rio mesmo. Aí a Ariane, né, que foi a ponte entre nós e a igreja, Sim. Marcou com a gente uma visita missionária. Sim. Naquele dia vieram quantos irmãos? Foi um ônibus cheio, lotado. De 40 a 50 pessoas, eu acho. Realmente a Ariane, ela é mais voltada meio que para a liderança de missões da nossa igreja. Então toda essa parte de convidar pessoas para a nossa igreja, da gente ir também em locais, ela está mais à frente. E foi por intermédio dela que a gente conheceu o projeto. Legal. E a gente já morava aqui no Rio. Quando a igreja veio, a gente já estava aqui no Rio, a gente veio de encontro a eles aqui no bairro de vocês. E aí a gente conheceu onde aqui no Rio, Thiago? São Cristóvão, Zona Norte. Área braba, não? Não, é tranquilo. Nunca passamos por peleja nenhuma, não. Porque o Rio de Janeiro tá brabo, né? Tá pegando claro fogo, que ao redor, e todo lugar. Até em Zona Sul, se você for ver hoje. E São Joaquim? Como é que é a criminalidade lá? São Joaquim, cara, a gente fala que é bem tranquilo. Existe também, tá? A droga já alcançou lá a nossa localidade, mas é muito mais, assim, na encolha. Sim. Mas a localidade em si vive tranquilamente lá. É outro ambiente, né? A gente não tem preocupação em deixar um carro na frente do portão, entendeu? Mas aqui todo também lugar não, tem que ter você cuidado. só não sabe se volta e encontra, né? Justamente, você pode deixar o carro na frente do portão e nunca mais ver. Não encontrar. Mas veio pra cá, foi um choque pra você, pra Carol? Não foi muito um choque, não. A gente sente um pouco, a gente tá no processo ainda de final de adaptação. Porque ficou tudo lá, né? Nossa família, tanto a família espiritual quanto, né, de sangue, tanto a igreja ficou lá. E nossos amigos também. Nossa vida ficou lá, que a gente cresceu lá, a gente nunca tinha saído pra fora dali da região, Campos, Cardoso, São Joaquim. Mas aí a gente se casou, e aí como a gente já tinha um ao outro, tá sendo mais fácil a gente se adaptar aqui. Sim. E a gente também, pela facilidade, de graças a Deus, ter um carro, né, um automóvel, a gente consegue visitar a nossa igreja, nossa família. Quantas horas de viagem daqui pra lá?
Assim, colocando a gente pegar um trânsito, um trajeto um pouco dificultoso, a gente pode colocar aí umas 4 horas e meia. Mas num tranquilo não é tão absurdo para ir um final de semana. E a vontade principalmente agora, semana agora tem feriado quinta-feira. Isso, a gente vai para lá quinta-feira. Vai enforcar a sexta. Inclusive, é aniversário da Carol quarta. O meu foi antes de ontem, domingo. Caramba. Aí a gente vai partir no feriado para lá. A gente fez fez aniversário pertinho. Eu fiz no sábado. Olha isso. Você é de 4 de junho? 4 de junho. Legal. Você fez 3. E ela 7. Aí, dia 8, que é feriado, a gente conseguiu. A gente não trabalha final de semana que vem, a gente vai aproveitar o feriado e vai partir pra lá pra comemorar com a família. Aí mata a saudade. Já ou dá mais saudade quando vem embora. Também, né? A gente sai lá com aquele gostinho de querer ficar mais. Aí, de repente, o garoto, Thiago, sempre sonhou ser veterinário? Como é que foi isso? Assim, cara, eu não vou falar que eu sempre sonhei, mas eu sempre tive, assim, um motivo pra estudar essa área. Porque como a gente cresceu no meio rural, de fato, a gente sempre teve muito contato. Eu tive muito contato com animais de todo porte. Sim. Seja de porte grande, né? A gente tem uma fazenda lá e tudo mais. Tanto com cães e gatos também. Isso já propiciou a mim a ter essa afinidade com os animais. Mas você entrou nessa área pelo mercado ou entrou pelo amor aos bichos mesmo? Pela minha afinidade com eles mesmo, Legal. tá? Pela minha vontade de cuidar dos animais. Legal. Porque, assim, a gente sabe que a gente tem uma gama hoje em dia de profissões aí. Eu sempre quis a área da saúde. Podia ser a área médica, humana, médica veterinária, enfim, parte de fisioterapia, odontologia, que envolve tudo o meio da saúde. Sim. Só que eu realmente quis juntar o que eu gosto, que são os animais, com realmente o reino de Deus. E a gente sabe que nós humanos somos realmente a imagem e semelhança de Deus, né? Só que, de fato, Deus também criou os animais com um intuito, com um propósito, e a gente, sobretudo, cuidar deles aqui na Terra. No entanto, a gente tem lá a passagem, né, da Arca de Noé, que Deus priorizou naquele dilúvio, preservar as espécies para... Ele poderia acabar com tudo. E poderia ter criado tudo selvagem, né? E justamente. Você vê que ele cria os domésticos, ou seja, tem um propósito. Então, esse ato de preservar as espécies, realmente é algo que ele tem um cuidado com os animais. Sim. E eu quero também, eu escolhi exercer e dar continuidade nesse cuidado aí. Dar a sua parcela no reino. E aí eu procurei estudar, me capacitar, ainda estou nesse processo, faço pós-graduação, porque nunca para de estudar, a área da saúde é assim, todo dia é uma coisa nova, a gente tem que se atualizar para oferecer melhor para os nossos pacientes. Legal. Né? Então eu juntei uma coisa a outra, então eu busco exercer o meu conhecimento nos animais envolvendo assim um meio evangélico, igual eu faço aqui no projeto de vocês. Sim, muito importante. Quando é possível, né? Muito Nem sempre, importante. mas quando é possível. A demanda é muito grande, hoje tem que trabalhar 10 vezes mais para comer o que você comia há um ano atrás. Então, com certeza. É difícil ter o doutor Thiago aqui no Jardim Gramacho. Nós estamos no Jardim Gramacho, o ID, Inclusão e Desenvolvimento pelo Esporte, é em Jardim Gramacho. E nós temos aqui internos, né, cerca de 14, 15 cães, já tivemos 18. E o Thiago se prontificou na viagem missionária, quando a Ariane falou que tinha um veterinário no meio, Vanessa ficou doida e já envolveu, né, não só o Thiago, como a Carol. Carol é pediatra. Sim, né? tá fazendo residência em pediatria. Carol é pediatra. E o Thiago veio. Me fala, por que você decidiu abraçar o ID enquanto instituição? Então, daquela visita que a gente teve aqui, eu não conhecia vocês, até então nunca nem ouvi falar e tudo mais. Mas assim, a necessidade que eu vi em vocês aqui, aquele relato que vocês me passaram, que já tinha vindo veterinários e meio que não deu um pouco certo, você já conhecia algumas instituições aqui pela localidade. Não tinha vindo nenhum. Nós levamos os nossos... algumas clínicas, né? Resgatados às clínicas. E sem ferir a ética, né? A gente não vai falar de outros veterinários, mas é um meio muito mercenário, não, Thiago? É sim, ainda mais hoje em dia, né? Que como tá difícil da gente sobreviver, tem muita gente usando a tática que tem, né? A técnica para poder sobreviver muito mais além do que deve, entendeu? Então busca extrair algo sempre a mais do que precisa. Sim. No animal. Você acha que isso é fruto do amor que o tutor transmite ali na hora? Por exemplo, a gente tem algumas pessoas que, hoje, a grande maioria, quem chega a levar para uma clínica veterinária é porque vê o pet como um filho, né? Sim, com certeza. Então, quando chega lá, você percebe que, de repente, é isso que está levando os teus colegas de profissão a essa prática absurda? Pode ser sim, porque, assim, eu não vou envolver muito a área de comércio, por quê? O empreendedor tem lá as metas dele, né? Você diz o dono da clínica. Isso. Ele pode ser veterinário ou não. São eles aí fora, querendo falar. A galerinha. Eles podem ser veterinários ou não. Eles abrem um estabelecimento e é comércio.
Então ele tem as metas dele e ele pode influenciar a sua equipe a tal decisões, a tal protocolos, manejos para poder, né, ganhar dinheiro. Não vou excluir a importância da valorização do profissional. Tá? Como qualquer outra profissão, o veterinário precisa ganhar seu salário, precisa, né, e tudo mais. Só que a gente tem que ter realmente um limite. Uma ética, né? Uma ética no momento do atendimento, independente do seu dono, da clínica que você está trabalhando, do hospital que você esteja, você saber o que o animal precisa. Você vai pedir um exame necessário, você vai aplicar uma medicação necessária. Desde o momento que você cobre um valor de acordo com o que o animal precisa do procedimento que você está realizando, isso é bacana, isso é ético, isso é certo. Mas aí é de cada profissional, né, você ali extrapolar algum procedimento. Dentro de um protocolo dito padrão, né? Isso, você extrapolar ali um procedimento, uma medicação, alguma solicitação ao tutor para aquele animal que não seja necessário. Aí você realmente está ali pecando na sua ética, você está saindo para você tirar vantagem no financeiro. E quando você fala de, por exemplo, o dono da clínica, né? O dono da clínica estabelece a meta. Sim. E o profissional médico veterinário, ele acaba às vezes sendo envolvido nisso. E se o cara não cumprir aquele protocolo caça-níquel? Mandar ele embora? Aí tem lugares e lugares, né? Sim. Uns vão chamar para perto para ver por que fez isso e não fez aquilo. Outros realmente vão demitir, vão contratar por que a sua meta tá baixa? Justamente. Porque querendo ou não, você tem a tua senha, tu vai ter o teu faturamento lá no final do mês, né? É isso aí. Então, realmente, vai de cada um, vai de cada empresa, vai de cada pessoa, isso aí. Mas, realmente, a gente não pode negar que em todas as áreas existe o mercenarismo hoje, entendeu? E no veterinário é aquela coisa que... Também tudo que lida com a vida, né? Ou até mesmo a morte, que eu falo isso porque, infelizmente, a gente vai sepultar algumas pessoas e a gente percebe que até mesmo a indústria da funerária é uma máfia enorme e não adianta. O corpo tá ali, tem que ser sepultado e às vezes eles cobram até mesmo o que não era para cobrar. Dentro dessa visão, você falou 2 anos, né? Indo para 2 anos e meio de formado. 2 anos de formado, a jornada ela começa antes, quando você ingressa na faculdade já começa essa jornada. Já, sim. O que o Thiago sonha para os próximos anos enquanto profissional veterinário? Tem algum sonho, Thiago? Sim, eu tô aí desde que eu entrei na veterinária, né? Aí a gente tem aquela gama de opções para a gente poder trabalhar. A veterinária é muito ampla. Ela, desde o momento que a gente pode aplicar a nossa profissão na área prática, ali, diretamente com os animais, quanto na área assim, que a gente pode partir para industrialização de alimentos, tá? Que a gente nem precisa mexer com animal vivo ali. Nem sonha, né? A gente vai fiscalizar comércios, entendeu? A gente vai controlar as zoonoses na população, que são doenças que são transmitidas de animais para seres humanos. Então, assim, desde o momento que eu entrei, eu tinha esse interesse de lidar diretamente com eles, tá? De cuidar deles. E aí eu tive que meio que escolher entre grandes animais, ou silvestres, ou pequenos animais. Porque, assim, na faculdade a gente aprende um pouquinho de cada. Sim. Só que aqui a gente tem que escolher uma área que a gente quer, porque é muito ampla, é muito desenvolvida. Então, não tem como a gente ser muito bom em tudo. A gente tem que escolher uma espécie e devido à barreira do IBAMA também para aquisição e manejo de animal silvestre, acho que a demanda é pequena. Né? É pequena. Geralmente as turmas que se formam, no máximo 1, 2, 3 da turma vai seguir essa área. Vai trabalhar num zoológico. Isso aí. Por exemplo. E hoje as clínicas também estão se desenvolvendo bastante para atender esses animais exóticos também, aves e tudo mais. Aí tá aumentando um pouquinho essa gama aí. Mas aí voltando, desde o momento que eu entrei, eu queria trabalhar diretamente com eles. E aí eu fui ver na minha região lá e tudo mais, o que poderia realmente eu me adaptar melhor para atendimento. Mercado. Tá? Eu tive que juntar uma coisa a outra, né? Enfim. Aí eu fui realmente para essa área de pequenos, porque a demanda é maior, só que eu não deixei também de dar uma estudada e uma preparada nessa área de grandes, porque a gente tem propriedade lá para dar um suporte também a gente lá, né? Então, eu fui para essa área de pequenos, atuo hoje como clínico geral e faço umas cirurgias eletivas, tá? Umas cirurgias menores, mas estou fazendo pós-graduação em cirurgia para me tornar cirurgião veterinário. Sim. Eu quero atuar basicamente nessa área, tá? Estou fazendo pós-graduação, são 2 anos. Não deixa de ser clínico, nunca? Não, a gente pode atuar como clínico até o final.
Mas tá se especializando. Porque todo veterinário, igual o médico manda, ele forma como clínico geral. Sim. Para você ser um especialista, você vai fazer uma residência ou uma pós-graduação. Aí você tem aquele título ali. Legal. Mas desde então você já sai da faculdade como um clínico geral, podendo atender ali. É a porta de entrada. É isso aí. Você já tem um diploma para poder atender ali a clínica geral Legal. Tranquilo. Aí tem a classificação lá do CRMV, né? Tem, isso aí, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Aí cada estado tem o seu, aí a gente realmente... É mesmo? Não é nacional, não? Não, tem o federal e tem o regional, tá? O federal é realmente do Brasil, mas o aí... O teu é o quê? O meu é do Rio de Janeiro. Rio. É interior do Rio. Sim. Eu nunca precisei sair do estado, não. Legal. E a minha faculdade também foi foi em Itaperuna. Sim. A Itaperuna realmente é quase divisa lá com Minas, finalzinho do Rio, mas eu sempre estive no estado do Rio. Legal. A graduação e desde que eu trabalho também foi no estado. Aí me fala o sonho. Qual é o sonho? Uma vez formado, cirurgião, clínico, o que você pretende? Assim, em relação a... Muitas pessoas me perguntam a montar um negócio, uma clínica para atender e tudo mais, eu não tenho muito essa visão, né? Eu já tenho um meio familiar nessa área, então a gente pretende trabalhar juntos assim que eu estiver mais capacitado. Legal. Tá, mas meu sonho, de fato, eu sempre pensei assim, nosso pastor, nossa igreja, a gente sempre incentivou muito a gente realmente evangelizar, é nosso papel aqui na Terra, né? E quando a gente escolhe uma profissão, a gente sempre teve muito em mente lá na nossa igreja, assim, quando você for trabalhar, onde você estiver, na escola, no seu trabalho, esteja falando, esteja demonstrando, né, a sua fé, esteja falando de Jesus. E eu fui pensar assim, cara, eu vou fazer veterinário, né? Primeira coisa que vem à cabeça é animal. Sim. Animal não se converte. A gente não vai converter um animal, não tem céu, eles não têm alma para ir para o céu ou para o inferno, enfim. Só que a gente esquece muitas vezes que a gente está numa clínica, eu vou atender um cão. Ele não vai lá sozinho para ser atendido. Ele vai ser levado pelo seu tutor, pelo seu dono, que é um ser humano. Sim. Então, eu tenho um sonho, já tenho feito isso aos poucos, quando me é cabível, pegar essa tática que Deus me deu, né, esse conhecimento que eu tenho na área veterinária, e poder passar para o tutor a minha fé. Atingir entendeu? com o amor de Deus de alguma forma. Justamente. Então, a gente pensa, fez veterinária, então, não vai conseguir na sua profissão ali evangelizar. Pelo contrário, Muito a gente lida praticamente quase mais com o ser humano do que com o animal. Sim. Porque a gente vai tratar sobre tudo que a gente precisa fazer com o animal, com o dono dele, tudo que a gente solicita, toda a nossa conversa vai ser com ele. Seria basicamente uma consulta pediátrica. A mãe vai levar a criança, mas a criança vai ser só examinada. A criança não vai saber falar o que está sentindo, entendeu? Geralmente. Que quando tipo de estratégia bebezinho. você traçou? O que você faz? Cara, então... Quando pode, senão você acaba ultrapassando... Hoje em dia, como eu falei para vocês que eu não tenho ainda meu estabelecimento e tudo mais, nem pretendo ter, mas quando eu tiver uma abertura maior numa sociedade que seja assim... eu pretendo, no meu consultório, por exemplo, ter ali uns panfletos voltados para essa área realmente cristã, sabe, de fé, deixar dizer algum versículo que seja, porque essas marcas... que você pode, inclusive, criar um novo produto no mercado. Justamente. Se a gente pegar todos os folhetos bíblicos, olha que eu já evangelizei muito na minha vida, Sim. se a gente pegar todos os folhetos bíblicos, nenhum tem sobre os animais. Nenhum. Sociedade Bíblica, JUERP, CPAD, se buscar de capa a capa, você não vai encontrar algo focado nessa direção. Já pensa nisso aí que né? E se der bom, você já divide aqui com a gente aqui a receita, porque é um mercado que não tem. Sim. E é interessante você... 2 pontos que eu quero voltar com você. Sua família também tem veterinário na família? Como é que eu tenho um primo que é veterinário há 16, 17 anos já. E já tem a clínica dele? Ele tem a clínica dele, lá em Campos. Logo, de repente, daqui a pouco a gente está perdendo o Thiago para Campos. Não, então, assim, essa questão é um pouco delicada, mas de fato, a gente quase tem uma tendência natural. Porque quando eu falei pra você que a gente veio pro Rio para se especializar e tudo mais, tanto a Carol quanto eu, nosso intuito é sim voltar para lá algum dia, justamente. E lá, não é que é por ser mais fácil, é porque realmente foi só a palavra. Claro. A gente nossa vida é lá. É claro. E esse Rio de Janeiro, eu costumo falar, não é para amadores, É para passeio. Você vem a passeio, puxa uma praia. É isso que eu falo. Quando eu vim, né, até família minha, amigos meus falam, o Rio é lindo, tem uns pontos turísticos e tudo mais. Eu falei, gente, realmente, venha, eu recebo vocês para passear, eu gosto de... Morando aqui, lá no Cristo, no Bondinho, numa praia, eu amo praia.
Tá sendo ótima essa parte. Mas é diferente você vir passar um convívio. final de semana aqui no Rio de Janeiro para conhecer um ponto turístico do que você morar e estar na rotina do Rio de Janeiro. Para quem viveu a vida inteira em interior... eu digo que é até mais fácil a gente que sai do interior se adaptar aqui e sabendo que vai voltar do que quem sai daqui para lá, porque eu sou escravo, totalmente escravo. Não que não vai gostar de lá, mas já nasceu aqui claro. nesse movimento todo, nesse agito, e para se adaptar lá é até pior. Teve um dia que você veio aqui... não quero voltar num ponto antes de eu falar da trilha. Me lembra disso aí. Tá. Aquele dia que você veio aqui medicar um dos nossos filhos. Sim. Chegou a fazer a trilha aquele dia? Não fiz, porque... Tava morto, né? Tava cansadaço. Mas vamos lá. Você falou do céu, né? Porque o bicho não tem alma e tal. Sim. Pensa comigo, sendo Deus maravilhoso, cria aqui na Terra, que é finito, limitado, não é eterno. Ele cria esse ambiente onde nós temos os cães, os gatos, quem gosta de répteis, os répteis, Sim. baleias, peixes, etc. Pássaros, enfim. Por que o reino dos céus passa pela nossa cabeça que lá não vai ter bicho? O que você pensa disso? Então, a gente tem aí cada animal tem sua função, tudo mais aqui na Terra, eles vão realmente... Eles têm no todo o ciclo biológico, ecológico, cada animal tem sua função na Terra, tá? E a gente tem, assim, comprovação realmente bíblica também, que, assim, Deus fez o jardim lá, por mais que ele criou os animais, tudo mais, com Adão e Eva, a gente sabe que é particularidade realmente bíblica, que os seres humanos que vão ter realmente uma nova vida no céu com Jesus, com Deus, né? Mas Reino. Isso aí. Mas a gente sabe que os animais, eles têm a função aqui na Terra. A gente não vai ter lá a gente tem os seres viventes, tá? A gente tem a comprovação, a gente tem lá o leão, né, o touro e tudo mais. Mas assim, realmente, biblicamente... Então, mas peraí, pensa em reino. Qual o reino da Terra? Porque o que nós vamos viver lá é um pouco daquilo que a gente já está aqui na amostra grátis. Sim. Tu olha a coisa maravilhosa, tu fala, cara, não é possível, no céu vai ser muito melhor. Eu me lembro de uma ministra de música que eu tive, enquanto novo convertido, e ela falou assim, Anderson, pensa na visão de reino. Que eu falava, pô, Sara, o céu deve ser chato demais, cara. Porque o tempo inteiro, 24 horas, dizendo Hosana, Hosana. Imagina, ela falou, Anderson, pelo amor de Deus, imagine que Deus cria isso tudo aqui, por isso que a minha pergunta é com base no que ela me falou. Uhum. Como que Deus cria, por exemplo, além da função ecológica, biológica do animal, pensa no teu envolvimento sentimental com cada serzinho desse que você acaba criando. Nós temos aqui os nossos filhos de patas e, independente da função dele, se não fizesse nada e só estivesse aqui para eu amar e ele retribuir esse amor, já estaria nota 1000. Uhum. Por que não no céu? Cara, a gente sabe que no céu a gente vai ter uma nova vestimenta, uma nova vida, uma nova mentalidade. Por exemplo, eu e você aqui, a gente se conhece aqui na Terra, né? Eu tenho minha esposa, eu tenho minha família, mas a gente sabe que no céu, a partir do momento que a gente estiver no reino, né, no reino celestial, na vida eterna, a gente não vai lembrar do vínculo que a gente tinha aqui na Terra. Teoricamente. Vai ser realmente uma nova vida. Então, assim, eu não vou ter, por exemplo, vou citar a minha esposa, eu não vou chegar no céu, eu não vou continuar casado com Carol. Sim. Tá? Eu não vou nem lembrar do meu casamento com Carol aqui. A história e o relato que a gente tem, as comprovações que a gente tem. Por quê? No céu só tem alegria, né? Vamos supor assim. Então, a gente não vai ter choro, não vai ter pranto, tristeza nenhuma. Sim. A gente, um dos motivos da gente ter realmente essa nova vida, não lembrar desses vínculos que a gente teve aqui, das perdas que a gente teve aqui na Terra, é realmente para não provocar esse sentimento de tristeza, pra gente não desenvolver isso lá, entendeu? Então, isso é uma linha teórica. Porque o que acontece você já assistiu MIB, né? Homens de Preto? Já. Não tem aquela luzinha que você acaba esquecendo daquele Tudo. momento ali? Uhum. Não, daquele momento ali. O cara não esquece de tudo. E aí, da cena última que ele passou. Dentro da linha teórica, porque a gente não tem essa comprovação fidedigna. Não, Carol, eu fui pro céu e chegou lá, mano. A gente tem a Bíblia dizendo tem isso. Tem a bússola, e aquilo ali, na verdade, são algumas vezes metáforas que ilustram o que a gente vai viver. Sim. Não será dado em casamento, beleza, e não teremos pranto nem dor.
Mas pensa nas paradas boas que você viveu com Carol. Não, com De certeza. repente lá não pode ter esse elozinho. Mas a gente só vai saber quando chegar. Só vai saber quando chegar. É. Mas a gente busca acreditar realmente no que tá. Será que no céu vai ter um passarinho bonitão voando, um cachorrinho? Que tomara que tenha. Não é isso? Mas realmente, na teoria, né? Sim. Como a gente ainda não foi, né? Não dá pra fechar, isso que eu tô falando, não dá pra fechar a questão dizendo, não, cara, curta o teu cachorro aqui. Não, justamente, mas enquanto isso, o que nos resta é acreditar claro, na palavra de Deus, né? No que diz e pra mim tá tudo certo. E viver exatamente aquilo ali. É isso aí. Aí, antes das câmeras ligarem aqui, fiquei sabendo uma novidade. Você faz parte do grupo de coreografia da igreja. Rapaz, faço. Eu sou É o líder, Michael Jackson eu sou gospel, líder de um dos grupos que a nossa igreja, a gente até fala. Nossa igreja dança mais do que canta. Sempre foi muito desenvolvida essa parte na igreja. Então tem vários grupos. Cada categoria assim da igreja tem seu grupo de dança. Vamos supor, as crianças têm um ministério deles, adolescentes, jovens, que é o meu ministério. Até as mulheres casadas têm um grupo que elas dançam lá, ministram lá na igreja. Então isso é da nossa igreja, sabe? Sim. Isso é muito bom que consegue envolver muitas pessoas na igreja. Vamos supor, uma pessoa que não tem assim, vamos supor, ministérios lá que geralmente toda igreja costuma desenvolver. O louvor, um teatro, uma dança e a palavra, né? Intercessão. A dança é muito recente, né? A dança, ela na verdade, ela surge com Lagoinha, né? Ela surge da Lagoinha. Mas a Lagoinha já tem um ano bom aí. Então, tem mais de 30. Só que, mesmo tendo mais de 30, é um advento recente, é um advento novo. Sim. Como líder do Ministério de Dança, por que a igreja dança? Por que dançar? Então, a gente assim, entende que realmente, quando a gente dança, nosso pastor também frisa muito isso com a gente, nosso gesto, assim como a voz, não é quando você canta que você adora. Você sempre adora com o seu coração, independente da forma que você está se manifestando. Sim. Seja com louvor cantando, seja com gestos de dança. O que está no seu coração é o que importa, tá? E ali, quando a gente dança, o nosso gesto, nosso bailar de fato, levantou o braço, baixou o braço, rodou e tal, a gente está mexendo, literalmente, mas de forma invisível, com potestades do ar. Então a gente consegue, de certa forma, mover o reino espiritual a partir do momento com que está no nosso coração, com o propósito que a gente está dançando, a gente elevar aos céus a nossa adoração e mover algo. É muito pessoal. É muito pessoal, muito sensível essa parte. É muito quem crê. É muito sensível essa parte. Eu tô te falando isso porque isso mexe, por exemplo, eu sou convertido desde 1990. Sim. Desde 2013 fui consagrado pastor e eu nunca concordei com a dança. Nunca. E estar diante de você pra gente bater esse papo. Mas aqui, você nunca até quando ou até hoje? Nunca. Eu não vejo, eu não consigo visualizar isso aí. Isso é uma opinião pessoal, tá? Pelo amor de Deus, pessoal crente que tá me assistindo aí. Mas é uma coisa que a gente não visualiza, pessoal. A gente crê. Então, exatamente isso. Exatamente. Assim como a gente acredita que Lázaro estava podre dentro de uma caverna e ele veio para fora atado, porque você vê que era subterrânea aquela sepultura, e Jesus diz, desatai-o. Peraí, mas como que ele conseguiu subir com a perna amarrada? Sim. Milagre. Então não se discute. Sim. Então eu acredito que ao quarto dia um morto ressuscitou. Qual é a base que você tem para dizer que o seu gestual, você está conseguindo, por exemplo, interferir numa potestade? Anderson, é adoração. Adoração é o ponto final, tá? Da mesma tática que você usa para evangelizar, para cantar, para pregar, o seu coração está ligado a Deus e não importa como o seu corpo vai se manifestar no reino espiritual. Mas qual respaldo? É o coração. Qual o respaldo? Onde eu acho sustentáculo para isso? Onde sustenta a minha fé? Porque, querendo ou não, é acreditar, mano. Você vai acreditar, tal, mas peraí. Onde eu acho sustentação para essa fé? Onde é que eu acho isso? Anderson, em qualquer versículo da Bíblia que você for ver sobre adoração, de acordo que você esteja prostrado diante de Deus, tá? Voltado ao seu coração e sua mentalidade ao reino dos céus, é simplesmente isso. Você pode estar dançando ali, você pode estar cantando, que você vai alcançar a adoração no reino de Deus. Mas o grande problema, Thiago, e a gente está aqui numa conversa honesta, eu estou aqui como curioso para saber isso aí. Sim. Eu nunca me aprofundei no tema, tanto que é isso aí. Agora, nós temos a tribo de Levi. Sim. De onde saíam os cantores. Sim. Nós não temos, por exemplo, quando você transforma
A dança em ministério, aí complica. Sim. Por quê? Muita gente usa aquela passagem. Miriam dançou. Aquilo ali é um equívoco enorme. Miriam dançou, Davi dançou. Isso não é, fatos, assim, isso não é justificativa, porque a gente sabe que naquele contexto lá, eles dançaram de fato para festejar, para celebrar. Olha o tamanho da conquista, né? É aquela história do 400 anos de escravidão, não sei quantos anos sem a arca. Sim. Então são fatos assim. Foi assim, tão um acontecimento, isolados. justamente. Só que a gente não é privado hoje em dia, por sermos livres em Jesus, a gente não é privado em usar esse ato que eles fizeram, né? Não que a base, o que eles fizeram é a base para o Ministério de Dança hoje. Não, claro que Mas não. a gente entende que a gente Por isso consegue... que eu te perguntei de onde vem. Sim. O que sustenta hoje um ministério? Porque para se tornar ministério, você teria que sair de alguma tribo. Sim. Penso eu. A tribo responsável pelo louvor era a tribo de Levi. Sim. De onde surgiu o bailado? Não. Enfim, a gente não pegou essa base. Não é que eu peguei, não pegou. A gente não precisa acreditar que saiu de uma tribo para se tornar um ministério total. Por exemplo, a partir do momento que a gente usa um ministério, vamos supor, de dança que a gente usa, com um propósito, por exemplo, a gente consegue muitas vezes hoje profetizar cura, profetizar libertação, profetizar literalmente vida. Quando a gente pega um louvor ali, um louvor que realmente fale desse assunto, e a gente consegue, através da dança, com ato profético, né, usar um objeto, usar nossos próprios integrantes do grupo, para ali, como que eu vou dizer, encenar, estar ali mostrando aquela situação, uma situação que esteja acontecendo numa família, um caso de separação, uma doença, um laudo médico que pode ser desenganado. A gente consegue profetizar em cima desses acontecimentos com o louvor que a gente vai usar para dançar. A gente não vai dançar no silêncio, com o louvor que a gente vai usar para dançar. E a gente, com nossa fé, com o nosso ato profético, nós somos profetas do Senhor, nosso ato profético, liberar sobre certas pessoas que estejam precisando, né, de uma cura, de uma libertação, né? Enfim, aquele ato. Enfim, e a gente pode usar o nosso coração voltado para Deus nisso, nesse ato profético, e pronto. Você está falando, sabe para onde minha cabeça vai, Thiago? A gente veio falar sobre veterinário, mas o sujeito é do Ministério de Dança, eu tenho que conversar. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí eu tenho base para eu ir lá e, desenganado, eu vou orar, Senhor, em nome de Jesus, e vou botar a mão. Quando quer ver o que eu penso da dança? Começou a dar certo nas igrejas. Começou a ter um entretenimento a mais. Começou a ter um envolver dos jovens naquilo que não existia. Esse elemento, para mim, por isso que eu te falei que é muito novo, porque eu sou de 1990 e quase não se via. Até que surgiram lá os Valadões, lá, o pessoal de Minas, né, pertinho lá de vocês. Certo. Surgiu o Ministério da Lagoinha e a Ana Paula Valadão, junto com Diante do Trono, traz a dança pro seio do culto. E aí todos começaram a olhar com uma certa desconfiança, aquela extravagância de lenços e etc. Os adereços que você falou que acaba virando elementos proféticos. E de repente explode. Sim. Será que não é o que deu certo? E aí as igrejas começaram numa cascata e todo mundo começa a fazer? Não, a gente tem anos. Por que não? Como é que surgiu na sua igreja a dança? Porque tudo que a gente pode usar de tática para a gente desenvolver o reino de Deus, para trazer pessoas, para usar as pessoas ali realmente voltadas para a adoração, por que não fazer? Entendeu? Essa é a pergunta que eu também deixo. Na nossa igreja surgiu realmente voltado para a gente junto. Quando o meu ministério a gente era criança, era uma outra liderança que era mais velha. Eu assumi a liderança tem pouco tempo, porque a liderança antiga saiu. O primeiro grupo de dança, antes da gente ser criança, os nossos mais velhos, era da época que começou a Lagoinha, basicamente. Aí, né, eles pegaram até músicas da Lagoinha para dançar, algumas músicas até também aqui da Comunidade Internacional da Zona Sul. Sim. Tá, a gente conhece eles, eu já fui também na igreja deles conhecer. Marco Antônio. Isso, Peixoto. Então, assim, já teve esse grupo de dança. Realmente, assim, os jovens eram animados, né? Sim. A gente pegaram uma dança
pegaram uma música, foram dançar, deu certo, agregou pessoas ao ministério, à igreja. Isso é mais uma técnica também, uma tática de chamar, sim, entendeu? De evangelizar, de concretizar pessoas ali, ministérios na igreja. Não é o foco da nossa conversa, é óbvio, mas eu acho que é bem pertinente a gente falar sobre isso. Sim. Uma vez que você é um rapaz, você nasceu no berço evangélico? Nasci. Você é de berço evangélico, né? Então, nosso veterinário, amigo, a gente vai falar sobre o teu sonho veterinário já já. Quando você cita, Tiago, o manter esse jovem, a gente falou sobre isso também antes das câmeras ligarem, foi uma surpresa para mim saber que você era do Ministério de Coreografia. Sim. Por quê? Porque dificilmente a gente acha um homem com firmeza, né, no seu... eu não posso ferir nem um lado nem outro, né, para depois não me chamar de homofóbico, mas é difícil encontrar um hétero que seja o Ministério de Coreografia que se mantenha hétero. Sim. Lá na frente o cara vai se revelar ou alguém vai perceber, falar, cara, esse cara ele é homossexual e ele está aqui, de repente, infiltrado no meio da dança. A questão você falou do evangelismo. O que é o evangelismo na tua cabeça? O que é evangelizar? No geral? No geral. No geral é você, de alguma maneira, expor a uma pessoa sobre Jesus, sobre a história de Jesus, a salvação que ele pode nos oferecer para uma vida eterna. Aí o cara, quando chega ali, por exemplo, você acha que um homossexual ele pode ser salvo? E permanecer no homossexualismo? Não. Homossexualidade? Não, eu não concordo com isso. Então, a tua visão ela é isso. Aí, vou te botar um dilema aqui pra gente só, hipoteticamente. De repente chegou lá, você já deve ter passado por isso, o garoto chegou e começou a dançar. E você percebeu que ele veio pro Ministério de Dança, porque no Ministério de Oração, a galera já, só por estar de joelho o tempo inteiro, ele pulou fora. Foi pro Ministério A, Ministério B, e de repente ele falou, vou ficar aqui, que aqui a galera da dança é mais light, galera mais tranquila. Mas todos perceberam que esse garoto é gay. Como é que confronta? Não. Então, a gente não busca confrontar. Eu nunca passei por essa experiência de ter no meu grupo, por exemplo, uma história dessa. Sim. Então, eu não tenho experiência para te expor do que fazer, né? Mas o que eu vejo muito acontecer, já aconteceu tanto antes de eu ser líder, tá? E também em outras igrejas acaba acontecendo. Geralmente, essas pessoas que têm assim... A gente, estando dentro da igreja, a gente vai ter todo aquele embasamento do que é certo e errado, pecado e não pecado, né? E às vezes nem precisa, Anderson, um líder, um pastor, confrontar e tentar corrigir, entre aspas, ou perguntar por quê, enfim. Geralmente o Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa sabe o que é certo e errado, o Espírito Santo vai confrontar aquela pessoa e vai levar a refletir. Poxa, eu tô cometendo isso, né? Mas estou ali no meio. Então a pessoa por si só vai ser expurgado, vai se afastar, tá? Por si só. Isso é o Espírito Santo que vai agir, porque o pecado a gente sabe que leva à vergonha, entendeu? O pecado ele nos envergonha. Então a gente não... É muito difícil o ser humano... Só quando ele realmente tem ali uma convicção, por mais que ele esteja... Todos nós pecamos. Sim. Você... Pode ser um homossexual, um ladrão, um assassino, enfim. Todos nós pecamos. E até gente que não comete esses pecados tão... Mas não tem pecado de pecadão. Tudo é pecado. Um furto, enfim. Só que a partir do momento que a gente comete o pecado, reconhece aquele erro, se arrepende, busca não fazer mais, ou realmente tem aquela convicção de que tá buscando se libertar, tá buscando deixar aquele vício, pode ser um vício, né? A partir desse momento, a pessoa vai escolher, ou eu vou abandonar o pecado e vou me manter aqui, ou eu realmente não vou continuar me ferindo, continuar me envergonhando o nome de Deus, para depois ser cobrado, né? Para depois ser cobrado, e essa pessoa busca sair por si só. Na nossa igreja, várias pessoas, não só no ministério, da igreja em geral. Sim, claro. Já se pediram de desligamento, porque não conseguiu ou não quis deixar o pecado e entendeu que não dava para se manter dentro da igreja ou não foi tão hipócrita quanto os outros que estão lá, Thiago. Justamente. Hoje a gente vive numa igreja, não sei como é que é lá no interior. Existe isso também. Mas infelizmente, eu estou falando isso até por conta do que aconteceu recentemente e aconteceu no passado com grandes nomes, grandes líderes. Sim. Que só vestiram a carapuça quando foi comprovado que houve um adultério, o filho tá aqui, a filha tá aqui, e realmente é dele, fez DNA e tal.
Aí então aquela ficha começa a cair, só que nós estamos numa sociedade onde o cantar muito dá uma passada de pano. Pô, peraí, mas o cara, ele tava bêbado lá no bar tal, tava alcoolizado. Ah, mas canta muito, compõe muito. E quando ele vem cantar, a igreja enche. Quando ele vem pregar, a igreja enche. Então, de repente, esses que estão hoje à margem da igreja, talvez, e eu falo aqui no campo né, totalmente hipotético, eu vou falar agora, mas talvez sejam os mais sinceros. Sim. Existem, sim, muitas pessoas boas dentro da igreja, sim, com compromisso com a palavra, compromisso com a família, mas hoje eu arrisco a dizer que acho que 90% da igreja hoje é formada de atores, formada de artistas que louvam ao Senhor com os lábios, como diz a Bíblia. Você me honra com os lábios. Porém, entendeu? É preciso rasgar o coração. Você sente falta disso na igreja? Você é de berço. Tá há quantos anos? Tô com 26. É um garoto ainda de 26 anos. Mas você percebeu a mudança na igreja ao longo desses 26 anos? Ô Anderson, eu percebi sim. Ao longo dos anos, o século bem diferente. Teu pastor que a é o gente mesmo vive. desde que você é moleque? Mesmo. Não? Mesmo? Mesmo. E aí, me fala. Mesmo. Assim, fala do entorno do seu pastor. Porque o pastor, se o pastor é o mesmo, ele está com a mesma postura desde que você se conhece por gente. Os princípios dele são os mesmos. Desde que eu sou criança, eu vejo ele passando para as crianças de hoje as mesmas coisas, os mesmos ensinamentos. A gente tem assim, não vou também ferir assim, as outras igrejas e tudo mais, só que, por exemplo, na nossa região lá, tá? São Joaquim, por exemplo. São Joaquim, o pessoal fala que é uma igreja que não pode nada. Por que essa frase... A sua igreja? Por que ele fala que não pode nada? Pô, mas tem dança. Não é isso dentro da igreja, não. As coisas de fora. Ah, sim, claro. Dentro da igreja pode tudo. Desde que você esteja adorando a Deus, você pode deitar no chão e gritar que você está adorando a Deus, tá bom. Tá? Não tem nada a ver com dança. Estou falando fora. Sim. Por exemplo, o nosso pastor passou pra gente, a gente acredita, a gente não pratica, tenta não praticar. Por exemplo, um exemplo simples, música secular. Vamos falar de música, ouvir música. Nós temos o mundo gospel e o mundo secular, né? A música do mundo, entre aspas. Por que você vai ouvir, ter na sua playlist do celular, enfim, Spotify, qualquer coisa que seja, um cantor cantando música secular, se você pode ter ali várias opções gospels para você ouvir? Uma música romântica, uma música do bem, não fala palavrão, não é nada disso. Mas foi aquele cantor, aquele compositor, fez aquela música para quê? Voltada para quê? Não tem um propósito, não foi para agradecer o nome de Deus. Foi algo prazeroso, carnal, para falar de amor, de felicidade. E se exaltar aquilo que Deus mais amou a ponto da vida do filho? Não, diabo. Como Por assim? exemplo, cuide bem do seu amor, seja quem for. Eu estou falando a gente está discutindo um assunto que eu acho bem pertinente. O que é música do mundo, o que é música gospel? E mais, pronto, por exemplo, eu não vou falar o nome, senão o cara vai me processar. Mas, recentemente, passou pelo 5º casamento. Cara, as letras desse sujeito são maravilhosas. Mas espera aí, só porque ele está na igreja, eu sei que o cara teve 200 casamentos e eu continuo classificando a música dele como música de adoração a Deus? Não. Se vem dessa fonte, você consegue entender como é difícil isso? É peculiar, é difícil, é individual, sim, tá? E enfim, de cada um. Mas a nossa igreja tem esse conceito, tem esse costume. Música do mundo e música gospel. E tá tudo bem. 93 FM. E tá tudo bem. É a favor ou é contra? Aqui da FM, é aquela El Shaddai FM. Acho que é El Shaddai aquele troço, né? 93, eu acho da que família é que toca no Oliveira, que toca no meu canal. Marinho de Oliveira, eu falando o nome aqui, daqui a pouco estou sendo processado. A base é muito ruim. A base é muito ruim. Mas é a empresa... Porque a gente acaba, às vezes, alimentando um ciclo, Thiago, com esse discurso. Olha que eu sou de 1990. Eu também passei por toda essa fase aí do mundo, igreja, gospel, tal, Egito. Acho que isso vem muito de uma raiz que tenta manter uma fachada, porque querendo ou não, eu posso sim, como diz a Bíblia, comer tudo, receber tudo, examinar o que é bom, abster-se do mal. Existem muitas músicas podres no mundo, existem muitas músicas que foi assim como ver o mar a primeira vez. Se eu disser que eu estou cantando para Jesus...
eu vou escandalizar o meu irmão. Ué, bebida alcoólica, pode ser até sem álcool. Sim. Bebida alcoólica, o cristão, lá em Cardoso é o auge. É um escândalo total. Lá no interior, em Campos, um cristão estiver num restaurante bebendo... Ok, não vou dizer que isso é certo ou errado. Mas se você não for no sul do Brasil, por exemplo, é super normal a cultura deles. É uma questão cultural. Eu acho que no Rio também não escandaliza mais, não. Porque eu nem conheço também ninguém no Rio. Se você for lá com uma tacinha de vinho... É porque a gente tem esse ensinamento e a gente não faz. Sim. E ponto final. Mas se você for ver uma questão cultural, envolve tudo uma cultura também. Claro. Lá no sul, super normal, cara. É frio, é uma bebida da região. Então, assim, é tudo a gente ligar uma coisa à outra. Ao escândalo, ao nosso chamado, como o cristão deve se comportar na sociedade. Sim. E aí cabe ao pastor da igreja, ao líder da igreja, ensinar, pautar aquilo ali, e os membros vão aprender o que o pastor vai ensinar de acordo com a Bíblia. Tanto que a palavra é essa. Com a palavra de Deus. Não, e doutrinação. Com a palavra de Deus. Você vê que na mesma igreja do Sul, Tiago, na mesma igreja que hoje, Sudeste, Norte, é a mesma Bíblia. Uhum. Por que lá o cara bebe, aqui o cara não bebe? Doutrinação. O teu pastor te doutrinou para esse fim e o pastor de lá doutrinou para outro fim. Independente da cultura. Porque se nós não rompermos cultura, a gente não ia ter o Abraão, que era da terra de Ur dos caldeus, idólatra, e de repente sai do meio e se torna um dos maiores patriarcas da história. Dentro dessa visão do pode, não pode, eu penso que ao longo dos anos a igreja precisou se remodelar, precisou. Sim. Tanto que hoje tem guitarras elétricas dentro da igreja, então teria harpa desde de sempre. Então algumas coisas são mudadas e eu vejo essa introdução da dança, né? Como sendo aquela abertura para a árvore de Natal. Você comemora Natal com a árvore de Natal? Não. Ou seja, tem igrejas que comemoram e botam no altar. Não. Aí o cara fala, caramba, mas uma árvore de Natal parece simples hoje. Mas essa árvore de Natal já foi símbolo de adoração a deuses pagãos, a bola de Natal tem um simbolismo. E as igrejas hoje abraçaram, porque senão vai perder... A guirlanda tem lá sua... a abertura espiritual, enfim, é um mundo... Na porta da... Bem na porta. Ou seja... Hoje, culturalmente, eu acredito que o peso espiritual foi retirado de muita coisa. Tem muitas pessoas sérias que de repente tem uma árvore de Natal e não vai fazer daquilo um símbolo de adoração. Sim. E não passa de uma árvore... E muitas vezes está na ignorância também, tá? Isso, a ignorância... É isso que eu falo, é tudo de acordo com o líder que vai pautar. Sim. Nosso pastor ensina e o membro faz o que quer. Não vou dizer que dentro da nossa igreja, nenhum membro no Natal põe uma árvore. Põe. Claro que põe. Toda igreja... Mas o pastor tá marginalizado, bem verdade é essa. Ele bota escondido. Se tu for lá visitar... Justamente, ele não vai chamar o pastor para ir lá jantar. Sim. E aí vai botar a árvore, não vai chamar o pastor para ir lá. Entendeu? Porque o nosso pastor não deixa ensinar um ovo de Páscoa. Enfim, aí é de casa para casa. De igreja para igreja. Tá? Interessante que você falou de repente o cara tá na ignorância. Essa ignorância ela é ambígua também. Ela é dos dois lados. Porque de repente eu chego num ambiente... Eu sou tão doutrinado, por exemplo, eu venho para o Jardim Gramacho e eu, de jeito nenhum, eu queria árvore de Natal, Papai Noel, Deus me livre, Coelho da Páscoa, mas é muito mais fácil atingir o coração dessa criança aqui com o Papai Noel, com o ovo de Páscoa e depois apresentar para ele aquilo que nós acreditamos enquanto fé, do que eu chegar aqui, a ferro e fogo... e não entra ninguém. Não chega, eu não vou chegar a lugar nenhum, eu não teria as famílias que hoje a gente acolhe, e praticam o evangelho, porque eu te perguntei do evangelho, você acredita no Espírito Santo, não acredita? Sim. Ele é Deus para converter um bairro, uma cidade, uma nação. Ele é Deus para converter. Converteu Saulo quando ninguém foi lá evangelizar. Então, quando a gente chega aqui, eu continuo acreditando muito no poder do Espírito Santo. Sim. Então, se eu faço uma festa hoje de Natal, se o ID hoje introduz uma árvore, um coelho da Páscoa, enfim. Eu acredito que quando eu disser que, na verdade, Páscoa, né, é a passagem, é o sacrifício do cordeiro, aquela coisa, todo aquele chocolate vai ter só a doçura de um doce mesmo e a essência volta ao centro por causa do Espírito Santo. Então, de repente, essa ignorância que nós vivemos do cara que bota a árvore de Natal... De repente, a igreja também vive uma certa ignorância, desempregando o Espírito Santo e achando que ela tem que fazer todo o estereótipo
para que o teu coração seja tocado. Eu não preciso ter o estereótipo. A partir do momento que você realmente tem esse projeto aqui, né? Que no meio de uma localidade que não é evangélica, que não tem uma base cristã. Tem igreja aqui por perto? Tem Deve ter, muitas. né? Só nessa calçada aqui tem 5. É. O Jardim Gramacho é um dos lugares que mais tem igrejas. Talvez, Legal. só perde para Xerém, que Xerém estava até no Guinness Book, né? Do lugar que mais tem igreja. Jardim Gramacho é muito catequizado. Você não bota um louvor ali sem que toda criança cante. Porém, aí entra aquela, quando eu falei da ambiguidade, né? Você vê, a essência da igreja é todos, tudo em comum. Você come, Sim. eu como, você veste, eu visto e tal. E a gente percebe que alguns pastores, mesmo estando dentro de um lugar que às vezes ainda respira miséria, simplesmente a lei não olha, não sabe que o membro da própria igreja está vindo em instituições como a nossa buscar cesta básica, ou se sabe, ignora. E cadê essa essência do real evangelho? É isso que essa questão que às vezes me perturba mais do que eu ter tatuagem, do que eu andar de camiseta, do que uma taça de vinho. Hoje me incomoda muito menos. Se eu estou contigo aqui e você abre um vinho aí, vai me incomodar menos. Você pode falar que é crente, eu posso abrir um vinho aqui, me incomoda menos do que eu perceber que a igreja perdeu a essência. A igreja parece que perdeu a pegada. Me fala, vamos voltar para o veterinário. Vamos voltar. Me fala, já praticou eutanásia lá? Já pratiquei Como eutanásia. é que é isso? Para quem não sabe, né, eutanásia é quando você acaba sacrificando o animalzinho, né, o pet, por falta de recurso, né? Tanto, Me fala no técnico. Eu nunca fiz por falta de recurso em relação a... Você diz... não tem mais o que empregar. Não tem mais. Você pode empregar o melhor recurso e o animal vai continuar sofrendo. Você diz recurso médico. É. Sim, Quando a gente tem ali a perda praticamente total de uma qualidade de vida do paciente, né? Uma doença terminal super avançada, em que a gente vê claramente o sofrimento do animal, o sofrimento da família, né? E aí sim a gente opta juntamente com a família, os tutores do animal, né, pelo procedimento. Realmente é nessa reta final que a gente não tem mais o que fazer para disponibilizar uma qualidade de vida para ele. Mas nem muito é de acordo com recursos que a gente tem. Na maioria das vezes é pelo quadro clínico do paciente. De um câncer terminal, entendeu? Todas essas doenças envolvidas... Sinomose, né? Infectocontagiosas, que não tem como, não existe realmente mecanismo e o organismo animal já está tão danificado, tão debilitado, que não vai ter como reverter. Então ali é o momento que a gente decide junto com os tutores a dar descanso, né, e aliviar a dor, o sofrimento e óbvio que nós estamos na parte veterinária. É a favor da eutanásia para humanos? Cara, é difícil eu optar nisso, porque eu não tô na área. Sim. Mas a pessoa, Thiago. Mas assim, falando de mim, se eu estivesse um dia lá, entubado, em coma, não sei quantos anos já, sem uma sem uma perspectiva, eu acho que ficaria tranquilo se eu deixasse assinado de desligar a máquina. Como servo de Deus, a gente acredita sem desacreditar no milagre. Sim. Por quê? A gente já viveu questões em irmãos nossos cristãos que a gente manteve, né, muito tempo, e oração e tudo mais. E a gente nem precisou, às vezes a gente nem precisa optar por isso. O próprio Espírito Santo não reverteu. Morreu. O próprio Deus realmente tira para acabar com o sofrimento. Sim. Tá? Mas eu vejo assim um quadro bem mais delicado. Mesmo sendo veterinário, eu falo, sinceridade. Sim. Muito mais delicado decidir uma eutanásia você que de repente conhece humano do que uma eutanásia veterinária. Mas de repente, para você que conhece naquele momento da eutanásia, é mais tranquilo. Sim. Agora, aquele tutor que leva o cãozinho já, de repente viveu, sei lá, 15 anos com esse bichinho e chega na clínica, tem que fazer a eutanásia, você deve ter visto um sofrimento muito grande já, né? Já. Que a gente levou uma aqui que estava há pouco tempo com a gente, numa intensidade terrível. E quando porque hoje em dia, eu falei várias vezes família aqui, do animal, porque hoje em dia realmente o animal, eu assim, sou contra a humanização dos animais, isso não dá. Mas o amar, o cuidar, enfim, não sou nada contra, pelo contrário. O que você chama de humanização do animal? O que é? Humanização do animal. Animal, humano é humano. Sim. Vamos supor, vou dar um exemplo meu. Eu não vou buscar fazer com que o meu animal tenha hábitos
da minha rotina, 100% da minha rotina, e ignorar que ele faça a prática dele de estar num quintal espaçoso, às vezes, gastando a unha dele no chão, comendo a ração feita para ele, de qualidade, né? Muita gente hoje em dia não quer dar uma ração animal que aquilo ali não é feito, não é boa, tem que dar uma comida, fazer uma comida sofisticada, quer botar um legume, quer botar um berço do lado da cama, um berço como se fosse para uma criança, né? Será que isso também não é, ao invés de ser humanização, Thiago, não é evolução? Pode Será ser que nós não evolução. evoluímos ao ponto de saber que, por exemplo... Várias pessoas, amigos meus, têm um cachorro que dorme na cama com ele, tudo mais. Mas a indústria da ração também não é uma famigerada por lucro? Pode colocar ali uma informação equivocada e a gente não ver, ou não alcançar o número de nutrientes? Não. Ou isso já não existe mesmo? Não, também. Mas a gente, até eu, paciente meu, eu às vezes realmente prescrevo uma dieta caseira, uma alimentação caseira para poder auxiliar no determinado momento que o animal precisa da saúde, da doença dele, da saúde dele, tá? Então, assim, a partir do momento que a gente sabe diferenciar um pouco é questão de costume. Humanizar é costumes. Os animais têm os costumes deles e os humanos têm os deles. Então, não dá pra gente inverter esses valores assim, entendeu? Sim. Então, a partir do momento que eu falei... do excesso, né? Do excesso. Mas tratar com... Por exemplo, do bercinho do lado aí, eu acho tranquilão, pô. Tranquilão? Eu boto Porque o que acontece? Por que não? Vamos pensar no porquê não. Eu não colocaria o bercinho ao lado da cama. Por que não? Se o bichinho, quando ele tiver a necessidade de fazer a sujeira dele, ele vai descer, vai lá no cantinho que já foi deixado. Assim como a gente levanta, vai ao banheiro... Sim. Tem animal que ele sai dali do lugar para ir fazer as suas necessidades. Sim, vai. Por que não na caminha? Por que tem que deixar no quintal? Não, isso aí, cara, isso aí é aberto a pessoa escolher. Eu não sou contra. Sim. Só digo que eu não faço. E tá vendo muito mais na clínica hoje em dia, mais harmonização do que qualquer outra coisa, né? Quem pode fazer à vontade. Desde que, se o animal esteja com vacinação em dia... Legal. Higienizado porque você pode se comprometer adquirindo doenças ou passando doenças para ele. É a tal da zoonose, né? Enfim, tem todo um risco, por isso que eu estou falando, não é o seu filho criança. Sim. Pode ser seu filho pet, mas aí é um organismo diferente, é uma carga microbiológica que ele carrega na boca dele, no pelo dele, na pele dele, diferente da nossa. Então tem todo que ter esse cuidado. Se você tiver em dia, tudo direitinho, higienizado, saudável, ok. Mas tudo tem sua pauta a seguir. A sarna do animal pega no humano? Tem, sarnas específicas pegam e tudo mais. Quantas sarnas? Acho que é uma ou outra que pega no humano, não? A demodésica. Tá? Essa aí é braba. Geralmente essa é que é chamada de sarna negra, né? Vai até ocasionar a parte assim, de barriga do ser humano, caso muito prurido e irritação de pele também, né? Enfim, é delicado, vai de cada um. É claro. Mas o negócio, voltando ao assunto, sobre a família que eu falei, né, lá no início. Hoje eu disse que a gente decide com a família sobre a eutanásia, porque hoje em dia, realmente, os animais, eles estão muito mais adentrados à rotina dos seres humanos do que antigamente. Antigamente a gente tinha um animal que chegou lá você decidir enquanto médico e acabou, né? Hoje, se fizer isso, tu até morre. Não, tem que ter todo um termo assinado e tal, pelo tutor autorizando o procedimento. É todo dentro da humanização do animal, você concorda com o cemitério dos pets, essas coisas? Eu acho válido a gente ter um local propício também pra gente... Por quê? Isso já é um controle também de possíveis zoonoses, de contaminação. Porque a gente não sabe que o tutor vai, por exemplo, pegar o corpinho dele e vai jogar numa vala dessa que tem no bairro. Vai jogar no rio, jogar no mar. Não, isso aí já deu ruim. Sim. Acabou. Então a gente tem um espaço, ok, faz um crematório que é até mais ideal ainda, acabou, entendeu? Isso eu acho válido, não é nem questão de humanização, realmente é um avanço para a gente poder encerrar um ciclo ali de forma ideal, entendeu? E não deixar com que dissemine algum problema por aí, alguma doença, num bairro, vai enterrar mais ou menos, vai vir outro cachorro, vai fustigar, vai vir um urubu, vai catar, vai disseminar. Sim. Aí deu ruim. Você acha que o vírus que a gente venceu ele, estamos lutando contra ele ainda, né, da Covid. Tu acha que foi fruto de uma aproximação do homem à natureza? Cara, dizem que veio do morcego, né? Em relação o que o doutor Tiago acredita nisso aí? Em relação
acredito que pode ter sido realmente uma mutação desse porque esse coronavírus ele já existe, Sim. tá? Inclusive em cães a gente tem essa questão, só que já são sintomas diferentes do que apareceu nessa... A vacina, ela cobre da Covid? Não. Não? Não tem uma vacina para isso? Não, a gente tem até uma vacina que pega o corona dos cães, Aham. mas ele já é voltado para a parte gastrointestinal dos animais. Parece mais Provoca- uma parvovirose. Mas é bem reduzido, bem menos. Uma diarreia branda e tudo mais, tá? Realmente essa questão da Covid que foi pra gente foi realmente uma mutação aí mais avançada. Tá? Será que isso aí não foi uma arma biológica, Thiago? Cara, no início eu não descarto dessa povo Sim. chinês maluco É. aí. Mas foi realmente a suspeita Parece, inicial. Do Mas jeito até do jeito hoje que ela não, mas veio, até hoje acredito que comprovado 100% ainda não tem. não tem nem o como motivo, dizer que nem que uma coisa o nem outra. motivo dessa pandemia de repente que aconteceu. Hoje eu vou falar aqui um assunto que também aconteceu com a gente. A vacina nacional, por que ela tem do descrédito dos doutores da veterinária? Você diz adéctopla aí. Sim. Por que a vacina importada ela é aceita? É em relação à industrialização mesmo, de fabricação e comprovação científica, tá? A vacina ela é importada, a gente considera ela como ética, tá? Que ela realmente é em laboratório confiável, processado, testado. E a gente tem a comprovação científica que esses animais vacinados com essa vacina não desenvolvem Resistem, as né? patologias de acordo com as nacionais. Por isso que a gente, quando orienta, geralmente os pet shops, esses lugares que não tem clínica, eles vendem essa nacional, né, que a gente considera não ética. E a argumentação E dificilmente você vai ver um veterinário aplicar Esse e carimbar naquela vacina, naquele Cartãozinho de cartão vacinação. de vacina com o rótulo da vacina. Porque sabe que o nome vai estar sujo depois. Pode ser até caçado. Então, é mesmo? O CRMV não valida? Não. Os Só órgãos de importado. proteção? Por isso que todas as clínicas veterinárias fiscalizadas pelo CRMV, pela Vigilância Sanitária, tem que estar no seu estoque com a vacina importada. Caramba. Só, não vende em estabelecimento Mas será que isso não vai cair um dia, Thiago? Eu espero que sim, cara. Mas existem aí protocolos, como abaixo assinado o pessoal faz aí para intervir nessa Porque produção. o Brasil tem condições de fazer, uma vez que Sim. nós controlamos a Covid, com produtos vindo de fora envasados no Brasil. Esse é o argumento, inclusive, quando a gente bateu esse papo, né, assim que a gente falou da vacina nacional, eu fui atrás para saber o por que não. A alegação da empresa é que eles trazem o produto importado e invasam no Brasil. Com tudo isso, não é válida. Mesmo sendo... Não, se for de origem certa, do laboratório certo, ok. Tá? A gente tem algumas marcas aí. E aí, ok. Essa vai ser validada. Mas, enfim, é considerada antiética e ética a importada. Você falou do estar estudando constantemente, né? A veterinária deu um salto, né? A medicina veterinária. Deu. É porque cada vez mais que, né, existem estudos, né, adentrados em doenças e patologias específicas, realmente a área ela se desenvolve, ela ganha um campo maior. Então, hoje em dia a gente consegue alcançar tanto ajudando os seres humanos em prevenção de patologias, disseminação animal, tanto diretamente com os animais também. Então, isso fez com que a medicina veterinária estivesse bem abrangente. A gente tem hoje procedimentos na área diretamente dos animais. Procedimentos cirúrgicos, procedimentos de transfusões. Já existe transplante, não? Transplante. Já tem transplante de então, órgãos? Sim, alguns. Não muitos. Sim. Tá, alguns a gente já E consegue. como é que funciona o doador? Tem banco de órgãos? Tem. Caramba. Tem. Isso ainda está um pouco recente. Sim. Mas já está começando a desenvolver. Sabia disso, minha diretora? Tipo, começando o cara a tá lá desenvolver. com um problema cardíaco, de repente... É que na fila deve ser... Não deve ter banco, ainda não deve ter órgão pra... muito pouco. Além do ID, Thiago, já ajudou em alguma outra instituição? Já fez algum outro tipo de serviço? Não, foi o meu primeiro projeto que eu adentrei, assim. Espero que fique muitos anos aqui. Antes eu estava mais ligado à clínica mesmo, assim, trabalhando com plantões. O que você acha que falta aí por exemplo, Caxias agora tem o Hospital Municipal Veterinário. Aham. O que você acha que é preciso ter dos órgãos, governo municipal, estadual,
para esse controle aí dessa galera. Eu passei outro dia ali, eu até mostrei um vídeo ontem para Vanessa, de uma cadela no cio e eles em cima de um telhado. Acabou que parte daqueles cachorros monte de cães, eu vi esse vídeo. caiu lá num buraco dentro da casa da pessoa. O controle da castração desses animais que estão abandonados. Castração é vida. Hoje em dia a gente considera. Sempre que eu atendo, vamos supor, vou fazer uma consulta pediátrica lá, um filhotinho que chegou, primeira consulta que chegou para mim. A gente sempre eu sempre exponho para o tutor a importância sobre isso. Se ele se for uma raça pura que ele quiser procriar para ter ali a descendência, né, do seu animal, ok, mantém em casa, programa ali, entrou no cio, programa um coito organizado, direitinho, para você ter ali a sua cria, a prole dos animais. Que é o que acontece com os canis autorizados, né? Isso, e a partir do momento que você não quiser mais procriação, castra. Várias vantagens tem na castração. A primeira é o controle populacional. Tanto de animais que tem em casa e principalmente os de rua. Sim. Controle populacional. Segundo, a gente consegue evitar o desenvolvimento de muitas doenças, patologias, quando o animal está indo para a sua idade senil, ficando mais velhinho. Tanto no macho como na fêmea. Tanto no macho quanto na fêmea, que são doenças ocasionadas por efeitos hormonais. Tá? Então, nas fêmeas, a gente tem aí a possibilidade de um desenvolvimento de tumor de mama, que é hormônio dependente, a possibilidade de uma piometra, que é infecção de útero. Toda vez que a cadela entra no cio, pode acontecer esse ciclo aí, tem essa possibilidade ou não de acontecer. Sim. De entrar bactéria para o útero e ele germinar e ocasionar só infecção. Mais para a velhice do animal, né? Não, a piometra é qualquer cio, desde o primeiro. Mas já a gente tem uma casuística de que o tumor de mama já é de meia-idade a idosa, as cadelas, tá? E o macho já tem suas alterações em próstata, igual os seres humanos, a gente tem que estar ali investigando, tá? Alterações de próstata, formação de neoplasias, tá? O aumento da prostática. Agora, dizem que quando castra, engorda pra caramba o bicho, né? Varia. De acordo com o manejo que você vai oferecer depois. Nós estamos aqui com 3 castrados, 5 castrados, né? É meio que um pouco mito essa questão, vamos supor, em relação à gordura. Sim. O animal não castrado, o animal inteiro, ele está ali com o seu hormônio em dia, o estrogênio, o progesterona, que seja, tá? Testosterona, tanto o macho quanto a fêmea. Seu hormônio ali, estimulando seus sinais vitais, sua rotina, ele fica mais ativo de certa forma, por causa da ação desses hormônios. Sim. O animal fica mais ativo, faz mais exercícios geralmente, tá? Quando a gente castra, a gente está inibindo a produção desses hormônios. Porque castrando na fêmea, a gente tira o ovário, principalmente o útero e o ovário. O ovário que produz, né, os hormônios. A gente inibiu a produção excessiva desses normal dos hormônios, vai ficar um pouco reduzida. Então a gente tem já uma mudança no comportamento desse animal. Então se a gente vier depois disso com uma ração hipercalórica, a gente não estimular o exercício desse animal, é igual a gente. Parou, só vai enchendo. Não tem Você acaba mexendo com o metabolismo. Em geral, tudo interfere. O macho é a mesma coisa. Testosterona lá nas alturas, o macho vai sempre elétrico, sempre ativo e tal. A não ser que a gente tenha uma doença aí hormonal envolvida, uma endocrinopatia, um hipotireoidismo, que são doenças também de tireoide. No domingo. Que tudo envolve o hormônio e o animal pode realmente engordar por uma falha hormonal. Que aí depende da castração. Isso, independe da castração. Então, assim, a biologia é muito ampla, né? A gente fala, não é matemática. Então, tem vai de caso para caso, né? vários fatores. De repente, cada algum caso tutor passou por isso e jogou isso como sendo. E cada caso é individual, entendeu? Então, o mito de engordar é isso. A gente tira a carga ali hormonal de reprodutiva, tem outros hormônios no corpo todo, em cada órgão, enfim. A gente tira essa carga hormonal reprodutiva e a gente tem que ficar de olho para não dar mole que esse animal dá uma tranquilizada, coma mais e, consequentemente, vai vir engordar. Tá? Mas não é que castrou e engordou. Não é regra. A nossa aqui não teve muita alteração, não. Não é regra. Os 5, né? Os 5, a gente tem 5 castrados dos 14 que a gente tem em casa agora. E aí, a partir do momento que você não tem a intenção de procriar seus animais, por que não castrar? Sim. Com todas essas vantagens que a gente expõe. E não tem o pós-operatório é tranquilo, né, Thiago? Tranquilo, desde o momento que a gente consiga fazer uma cirurgia sem intercorrência, a gente consegue orientar o tutor e o tutor faça o pós em casa de maneira ideal, não tem, assim, complicações. Os nossos dificilmente. Graças a Deus não tivemos
problema algum. Temos que programar as outras. Muito bem. Isso, eu gostei de ouvir isso. Ainda bem que tá gravado, né? Temos que programar. Tem uma galera aí para castrar. Eu quero já começar aqui para os nossos agradecimentos. Não sei se a nossa diretora tem alguma pergunta aí engatilhada aí. Não? Então nós vamos encerrar. Tiago, eu quero que você fale, principalmente para os tutores que estão assistindo esse nosso bate-papo, se existe algum conselho que você possa dar para ele, né, ter o gato dele, o cachorro ou qualquer outro animal. Se você quer deixar um conselho e fazer seu agradecimento, olhando ali para a tua câmera ali, a câmera da verdade. Fale aí. Então, como a gente já diz, né, animais de companhia, né? Primeira pauta é essa. É muito bom a gente ter um animal em casa, porque a gente tem literalmente a companhia. O amor dos animais é assim, algo que eles não pedem nada em troca, né? Só que a partir do momento que você tenha condições de realmente disponibilizar eles, né? Seja gato, seja cão, seja um pássaro, seja um cavalo que você tiver, disponibilizar eles uma qualidade de vida ideal, plena ali, né? Na sua necessidade de cada espécie, alimentação, ambiente, né? Propício ao animal, e o resto vai ser só vantagem. Tudo ele vai te dar de volta sem te pedir. Quanto melhor você fizer, melhor vai ser de volta. Legal. Né? Mas mesmo você fazendo ali na miséria, ainda assim ele vai ser sua companhia. Tanto que tem muitos moradores em situação de rua que... Os animais não abandonam eles, cara. Fiéis. O cara tá dormindo na calçada e o animal dorme com ele. Ele tá solto pra bater em qualquer portão. É isso. Eles realmente são fiéis. E aí, a partir do momento, né, da qualidade de vida que eu falei, manter aí uma rotina de consulta a cada 6 meses, que se não tiver problema nenhum, leve ao veterinário, fazer um exame de rotina, um check-up, avaliar se tem alguma deficiência no organismo dele em geral, um examezinho de mal. A gente tem tudo isso, um raio-x, uma ultrassom, um exame de sangue, um check-upzinho de rotina, exames de rotina, para sempre estar mantendo e prevenindo, né, o desenvolvimento de doenças. Sempre que a gente faz para prevenir vacinas e esses exames, enquanto está tudo bem, é sempre melhor a gente ir fazendo do que a gente ser surpreendido por uma coisa avançada em casa e depois não ter muito recurso para correr atrás. Melhor prevenir do que remediar, né? É isso aí. Então, o animal está saudável 100%, vacina uma vez ao ano, já é o protocolo mesmo, tá? O veterinário vai orientar sobre isso. E esses exames de imagem, exame de sangue, a gente realmente orienta a fazer para por acaso, o animal está bem. Mas se por acaso o animal estiver começando a desenvolver alguma doença, patologia no organismo dele silenciosamente, quanto mais no início pegar, muito mais vantajoso vai ser para a gente poder controlar isso e evitar a disseminação, o avanço, né? Então, é isso. Muito obrigado aí pelo convite. Legal. Foi um prazer estar aqui mais uma médico. vez. Hoje como aí entrevistado, né? E a gente vai dar continuidade aí vamos sair daqui para castrar com mais 5. Eu só tenho a agradecer a sua paciência, a sua companhia. É importantíssimo levar o seu bichinho, né? As campanhas que o governo promove, vacinação, né, antirrábica, é muito importante você levar o seu bichinho, não abandonar, né? Eu já passei por situações aqui onde pessoas disseram que tinha que mudar de casa e não podia levar o cachorro. Olha, é aquela história de ver o bicho como sendo um filho. Você não deixaria o seu filho para trás ou no meio da rua porque não pode ir para uma outra casa. Procure com mais zelo outras casas que você possa levar esse bichinho que te ama incondicionalmente. Ele nem sabe, né, que você vai abandonar, e às vezes a gente encontra na rua um monte de bichinhos abandonados. A todos vocês, nosso muito obrigado. Siga, curta, comente, compartilhe. Nós ainda continuamos na luta pelos 1.000 seguidores e pelas 4.000 horas para poder a gente fazer aqui nossas gravações. Esse papo que você está vendo agora gravado, ele poderia ser ao vivo e você está acompanhando no YouTube. Made in Jardim Gramacho, você está aqui nesse canal. Eu sou Anderson Leite e nosso bate-papo foi com o Thiago Cardoso, não é isso? Thiago Nogueira. Thiago Nogueira, de Cardoso Moreira. Muito obrigado, Deus abençoe.